Que a graça e a paz seja com todos os ouvintes nesse momento. Eu quero ler e meditar na palavra de Deus neste momento. E eu quero convidar você para nós lermos a palavra de Deus, que vai estar tratando sobre as provações, sobre sofrimentos que muitas das vezes sobrevêm à nossa vida. E essa palavra ela está registrada no livro de Tiago, no capítulo 1 e o versículo de número 2, o versículo 3 e também o versículo 4. Está escrito assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Às vezes nós passamos por provações, sofrimentos, que são permitidos por Deus, que vêm da parte de Deus. Porque às vezes nós não compreendemos que o sofrimento, muitas das vezes, ele é usado como uma ferramenta nas mãos de Deus. E muitas das vezes essas provações elas vêm em forma de sofrimento, de várias formas, de várias maneiras. E às vezes, em meio a essas provações, nós queremos perder a paciência. Nós queremos perder o ânimo. E aqui em Tiago nós aprendemos que todas essas provações, elas têm um propósito. E qual que é o propósito dessas provações? Aqui no versículo de número 4, nós encontramos essa resposta. Diz assim: Ora, a perseverança deve ter ação completa. Quer dizer, a nossa paciência, ela tem que ter a sua obra completa. Agora imagina comigo quando Deus permitiu Jó ser provado. Quando Deus permitiu que o diabo fosse tocar nas finanças, nos bens materiais de Jó, sua família, sua reputação. Agora pense comigo aqui, se no meio desse processo, dessa provação, Jó olhasse para Deus e ele começasse a murmurar, a reclamar, e ele desistisse de tudo e fizesse até aquilo que a sua esposa indicou, para que ele viesse amaldiçoar a Deus e morrer. Então ele ia perder o melhor, porque no final Deus exaltou a Jó, Deus mudou o seu cativeiro. Então é sobre isso que nós estamos tratando aqui, nesses versículos que nós lemos. Então a obra deve ser completa, ela não deve ser interrompida. Nós temos que ter paciência. Aqui diz no versículo de número 2: Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então Jó ele deveria ser paciente no meio daquelas provações e não ficar somente ali oprimido, entristecido, ainda que as provações fossem duras, mas tudo aquilo tinha um propósito. O propósito para o final da vida de Jó é que ele fosse perfeito, íntegro. É o que diz aqui na palavra de Deus, que as provações, elas no final nos fazem o bem, porque às vezes nós não temos ainda maturidade, nós não somos perfeitos, nós não somos íntegros, nós não somos completos. E aqui diz assim: Ora, a perseverança deve ter a sua ação completa. Nós devemos ser pacientes, devemos completar a aprovação, porque no final ela vai nos trazer benefício. Aí continua dizendo: para que sejamos perfeitos e íntegros. O propósito é esse.
para que nós sejamos perfeitos. O perfeito aqui que está falando não é no sentido de não pecar, de não errar. Perfeito aqui está falando no sentido de nós crescermos, de nós sermos maduros, de nós sermos completos, de nós sermos preparados para uma obra que Deus planejou na nossa vida. E às vezes nós ainda não estamos preparados, a imaturidade, nós ainda não somos íntegros, nós temos muitas fraquezas, e Deus vai usar a aflição para nos purificar, o sofrimento para nos tornar perfeitos e íntegros, conforme diz aqui na palavra de Deus, e em nada nós venhamos ser deficientes. E às vezes nós temos deficiências na nossa vida, e nós precisamos ser curados, e Deus vai permitir muitas das vezes o sofrimento para trabalhar em nosso caráter, como foi também na vida de Pedro. Lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes? E ele passou por sofrimento, ele passou por todas aquelas provações, e depois ele foi aprovado por Deus. E também lembra da história de José, que foi governador do Egito, filho de Jacó. Ele passou por vários sofrimentos também. A palavra de Deus diz que ele até foi lançado num cárcere, e ali ele passou por duras provações, mas tudo aquilo era para no final Deus fazer bem para José e para o seu pai, seus irmãos, para todo o povo de Israel. Então, se você está passando por sofrimentos, por provações, não fique triste não, mas que esta palavra ela venha te ajudar, você entender que Deus usa as provações, o sofrimento, as aflições para trabalhar em nosso caráter, para nos tornar perfeitos e íntegros, para que Ele possa nos usar, para que Ele possa fazer a obra que Ele tem na nossa vida. Que Deus te abençoe e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dominando o teu coração, os nossos corações. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.